Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime Dandadan. Ayase e Okarun chegam ao túnel e discutem quem irá entrar primeiro. Ayase zomba que uma velha não é nada e sua lanterna ilumina algo grande. Eles ficam sem saber o que fazer. Ayase manda eles correrem e Okarun olha para trás. Ele se assusta, assustando Ayase. Outra cabeça estava bloqueando o caminho. Ayase se prepara para atacar. Os olhos se transformam em bocas e devoram os bastões. Okarun pede para ela liberar a maldição. Ele volta ao normal. A maldição dentro de Okarun desapareceu. Turbo Granny diz que retirou a maldição, que não permitirá eles usarem seus poderes, e parte para devorá-los. Ayase se lembra do que sua avó disse. Ela provoca Turbo Granny, que para o avanço, e faz um desafio. Um simples pega-pega, com 10 minutos de vantagem. Granny aceita e diz que odeia quem não obedece às regras. Eles começam a correr e ela a contar. Granny começa a pular os números na contagem. Ayase é capturada. Okarun tenta ajudá-la. Granny diz que os 10 minutos dela já passaram, e agora é a vez dele. Ele reclama e exige que Ayase seja solta. Granny diz que não foi específico como contar. Ela termina a contagem e aproxima o braço para pegar Okarun. Ele pula nela e morde seus peitos. Sem forças para se soltar, ela o possui novamente e rasga as roupas do ritual. Granny começa a se sentir esmagada. Ayase estava aprendendo com seus poderes. Granny ataca a garota. No último segundo, Okarun volta ao normal. O espírito do túnel aparece, mandando eles a devolverem. Eles correm e o espírito está atrás deles. Okarun se transforma para fugirem do espírito. Ayase diz que a forma atual da Granny é prática, já que consegue agarrá-la com as mãos. Okarun diz que estão com problemas, e não conseguem fazer curvas por causa de seu peso. Eles vão direto no guarda-corpo, e caem em cadeia livre em direção à cidade. Okarun se segura em um prédio e depois pega a Ayase, amortecendo sua queda. O espírito cai do céu. Okarun diz que está começando a ficar cansado. Ayase tem uma ideia. Eles entram em um prédio e sobem pelas escadas. O espírito quebra a parede da casa de banho. Okarun diz que a água é o habitat de caranguejos, mas Ayase diz que ali é uma fonte termal e usa seus poderes para quebrar um dos canos. E água quente cai em cima do espírito. Ela diz que a carne dele cozinha nessa temperatura, o deixando mais lento. O espírito ficou com a cor avermelhada. Eles voltam a correr e uma multidão os persegue. Granny diz que há um cemitério nos limites de Shono e ela pediu ajuda dos espíritos de lá. Eles são cercados. Ayase pede para Okarun ir com tudo, senão eles não vão viver, e quer para ele confiar nela. Ele se transforma, ela sobe em suas costas e ele começa a correr. A garota usa seus poderes para abrir passagem e para fazer curvas. O espírito cai na frente deles. Ayase joga um carro nele. Okarun corre na sua garra e salta para cima do prédio e depois para o céu. A garota agarra em uma torre e os arremessa de volta para o caminho. Okarun volta ao normal. Ayase vê o trem e tem uma ideia. Ela usa seus poderes para diminuir a velocidade da queda. Okarun se força a se transformar. Eles aterrissam, mas acabam caindo no chão. Ayase nota que a Turbo Granny havia sumido. Granny aparece e chuta Okarun. Ayase se defende com seus poderes, mas ainda é jogada longe. Granny exige respeito aos mais velhos. A garota diz que está impressionada com o quanto ela maltrata os mais novos. Granny possui o espírito e pergunta quanto tempo de vantagem ela quer. Ayase pede um segundo e fala que consegue agarrar qualquer coisa com seus poderes. Ela agarra o trem que estava passando e pega uma carona com ele. Granny fica furiosa e manda eles esperarem. Ela sobe nos trilhos e corre atrás deles. Ayase garante que ela não os alcançará. Granny pula e cai em cima do trem com eles, e fala que trens têm que reduzir para fazer curva. Já ela não precisa disso. A avó de Ayase estava esperando por eles. Ela dá as boas-vindas a Kamigoshi. Ayase usa seus poderes para segurar Granny e o espírito explode. O espírito de várias garotas saem de dentro do espírito caranguejo. Eles descem do trem e Granny se desfaz. Okarun acorda. Ayase se deita de cansaço. Depois eles se encontram com a avó da Ayase e vão prestar respeito aos espíritos do túnel. Todora conta que garotas da idade da Ayase eram arrastadas para o túnel e cruelmente assassinadas. Nenhuma delas queria virar um espírito maligno. Os médiums têm perseguido Turbo Granny há muito tempo, e que ela sempre aparece em lugares com espíritos de garotas que sofreram uma morte injusta e horrível. Talvez ela fosse até essas garotas que não conseguiam fazer a passagem para poder consolá-la. Mas mortos não podem sair atacando os vivos, então eles precisam ser enviados para o outro mundo à força. E o mesmo vale para os vivos. Não devem fazer nada que diz respeito aos mortos. Qualquer invasão desrespeitosa ao território dos espíritos gera uma reação assassina. Essa é a regra para que possam coexistir em perfeita harmonia. Dodora está feliz que eles estejam bem. Eles voltam para casa e Ayase e Dodora brigam pela carne de caranguejo. Okarun oferece a parte dele. Elas o criticam por não estar com fome diante de um caranguejo quentinho. Ele diz que normalmente comeria, e que elas são loucas em comer caranguejo depois do que aconteceu. Dodora pergunta o que ele quer comer. Ele se recusa a responder. Ela pergunta se ele tem um pinto entre as pernas ou não. Ele diz que tem e Dodora manda ele mostrar. Ele se pergunta se ela é uma velha tarada. Okarun pede para Ayase fazer alguma coisa, mas ela estava ocupada comendo. Ayase fala para Okarun tomar cuidado. Ele diz que é mais seguro na rua do que na casa dela. Dodora diz que da próxima vez ele irá mostrar para
para ela. Ayase fala para ele a ignorar. Tanto Karun quanto Ayase ficam pensativos em relação ao tchau. Ayase chama o garoto e se despede com um até amanhã. O Karun fica feliz com a despedida. E esse foi o episódio 4.